Paulo Freire, o pai do analfabetismo funcional no Brasil. Uma seguidora me pediu para falar dele, então vamos falar. E o que significa analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional é quando você consegue ler as palavras, mas você não interpreta o texto. Na última avaliação feita em 2023, o Brasil ficou aqui embaixo, atrás, vocês podem ver, do Azerbaijão. Ele foi submetido a uma prova que valia de 1.000 a 0 e os nossos estudantes desempenharam por volta de 419 nesse ranking global de alfabetização. E como já trabalhei em duas das melhores escolas da minha cidade, aquelas escolas que estudam os filhos dos políticos e dos empresários, dos grandes empresários, porque hoje uma mensalidade chega a R$7.000, eu posso garantir a vocês que nessas escolas ninguém aplica o método Paulo Freire. Método Paulo Freire não, método Frank Charles Laubach. Esse aqui é o verdadeiro criador do método que nós conhecemos aqui no Brasil como o método Paulo Freire. Comunista desonesto em tudo, até no método de alfabetização. Ele resolveu roubar de alguém e colocar como se fosse dele. E para vocês entenderem o porquê o Frank precisou criar uma metodologia de alfabetização para adultos, eu vou contar um pouquinho da história dele. O Frank foi em missão como pastor para as Filipinas. Quando ele chegou nas Filipinas, ele viu que as pessoas não sabiam ler, nem mesmo o dialeto local. O dialeto local não era escrito. Então, o Frank, para poder ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, ele precisava primeiro ensiná-las a ler em inglês, para depois ensiná-las a ler a Bíblia. E foi aí que ele teve a ideia de começar a fazer uma associação das palavras que as pessoas usavam no seu dia a dia com as palavras que representavam essas situações do dia a dia em inglês para alfabetizar os filipinos adultos. Esse método foi um sucesso e alfabetizou diversos adultos. Paulo Freire, que sempre foi um militante comunista, se formou em Direito pela Universidade lá de Pernambuco. Paulo Freire tinha como inspiração Marx e outros autores marxistas como Antônio Gramsci. E olha que o Antônio Gramsci tinha como slogan das suas ideias: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. E em 1943, o Frank esteve no Brasil e foi aí que o Paulo Freire teve a ideia de usar o método do Frank como um método de alfabetização revolucionário. Então, seguindo a cartilha de Antônio Gramsci, Paulo Freire adentra a educação com uma metodologia de alfabetização que usava palavras como oprimido, desigualdade social, pobreza, miséria, trabalhador oprimido e etc. Deixando claro para vocês que eu sou contra o método Paulo Freire porque ele não funciona bem para crianças. O que funciona bem para crianças é o método de alfabetização fonético, tanto em português quanto em inglês. O método criado pelo Frank e copiado pelo Paulo Freire consiste basicamente em você pegar palavras que fazem parte do cotidiano desse indivíduo, coisa que Paulo Freire não fez, porque ele inseriu palavras revolucionárias no vocabulário dessas pessoas que ele ensinava, e a partir daí você fazer com que essa pessoa memorize essa palavra. É por isso que muitas pessoas, através desse método, se tornam analfabetos funcionais. Por exemplo, no método do Frank, uma pessoa consegue ler essa palavra aqui de tanto visualizá-la no seu dia a dia. Por exemplo, se eu fosse uma cabeleireira, eu conseguiria saber que aqui está escrito Redken pelo fato de eu manusear esse produto diariamente e já ter ouvido falar o nome dessa marca. O propósito do Frank era alfabetizar para que as pessoas pudessem ler e interpretar a Bíblia. O propósito de Paulo Freire era alfabetizar para que as pessoas se tornassem militantes comunistas. Ou seja, o método de alfabetização que o Paulo Freire transformou aqui só serve para que as pessoas tenham um vocabulário limitado para repetir jargões. E essa capacidade de leitura e interpretação que o nosso povo brasileiro tem é boa para quem? Para quem deseja dominar as massas e tornar o povo incapaz de adquirir o conhecimento. E
quando eu falo de ir em busca de conhecimento, eu falo de ir em busca da verdade, porque existem muitos conhecimentos por aí que não refletem a verdade, como, por exemplo, as feministas que dizem que estudaram que o movimento feminista foi aquele que ajudou as mulheres a se emanciparem. Tremenda mentira! Por isso que eu convido a vocês e a todos os pais a acessarem o Semente, que é o guia prático da formação das 12 camadas da personalidade segundo a Bíblia, e não abram mão de construir a 9ª camada da personalidade do seu filho, que é o intelecto, para que ele não seja enganado por nenhuma ideologia.